Hoje eu quero mostrar para vocês como ser um dono de cassino dentro de cripto. Vocês viram nos últimos anos, né, muitas pessoas ficando multimilionárias com cassinos online. E olha só, é possível fazer isso dentro de cripto. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa já antiga. Então é possível você ganhar dinheiro em bear market, em bull market e ser aquele cara que provê as apostas em vez de ser o apostador. Então fica comigo que eu vou passar todo esse conteúdo e ainda fazer uma análise do mercado com você hoje. Eu sou Murilo Bisolo. Nesse canal a gente faz análise de cripto, a gente faz análise do mercado cripto, a gente fala de capital eficiente e dá foco em proteção patrimonial e alavancagem da maneira correta. Então se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o like e se inscreve no canal, porque todos os dias eu trago conteúdos como esses. Então fica até o final desse vídeo que você vai ver como que eu comprei um Bitcoin inteiro com apenas $500. Então galera, vamos começar com a análise do mercado aqui. Vamos vir para um gráfico de 4 horas. Olha só, o mercado está tentando se recuperar. Hoje teve notícia, né? Notícia sobre taxa de juros. Não sobre o corte, mas que os juros americanos eles baixaram. Então, veio uma notícia bullish, né? Mas isso não quer dizer que o mercado ele vai continuar subindo. O que faz o mercado subir mesmo é a busca por liquidez. Todos os mercados eles giram em busca por liquidez. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, eu ficaria muito satisfeito se o mercado ele viesse capturar liquidez mais abaixo, para a gente ter realmente uma segurança de que ele vai voltar a subir com força. Porque até então ele tem subido em escadinha e tem devolvido toda essa subida com uma única queda. Pá! E isso deixa o investidor muito inseguro, deixa o investidor muito com o pé muito atrás, então acaba expulsando o capital novo do mercado. Quem a gente vê realmente fazendo dinheiro nesse mercado são players profissionais ou são grandes players e instituições, que é a mesma coisa que players profissionais, né? Então, esse movimento aqui, ele se mostrou ótimo para quem sabe operar, tanto na ponta long quanto na ponta short. O que seria o long? Compra para continuar subindo. O que seria o short? Você arma uma arapuca aqui, você arma uma armadilha para quando o preço vier para cá, ele cair. Tá? De que forma que a gente vê isso? A gente vê isso através de setups, a gente vê isso através de liquidez no mapa, a gente vê isso através de suportes e resistências. Mas são diferentes tipos de suportes e resistências, não é só média móvel, não é só, tem candle ali naquele topo ali, então a gente vai colocar uma venda ali, não é bem assim, tá? Então a gente precisa realmente analisar como que pega essa liquidez no mercado. E para mim, para dar continuidade de alta mesmo, para a gente voltar lá para os $100 mil, a gente precisa quebrar muitas estruturas, tá? A gente precisa quebrar essas estruturas aqui. Quebrar essas estruturas. A gente precisa realmente quebrar muitas estruturas no meio desse caminho. Então a gente tem muita resistência pela frente, a tendência é de baixa. Qualquer coisa que você for fazer, dá muito mais dinheiro agora em shorts do que em longs, porque a gente tem muita resistência acima, mas a gente não tem muito suporte abaixo. Então eu vejo a importância que tem da gente capturar fundos. A gente está capturando esse fundo aqui dos 80, dos 84, tá? Ou a gente está capturando esse fundo aqui dos 80. Até mesmo a gente está indo buscar aquele fundo dos 74. 74, né? Vamos ver, esperar carregar aqui. Aqui, ó. Fundo dos 74. Isso aqui seria uma teteia também, seria uma delícia. A gente vinha aqui capturar, aí a gente poderia ter um movimento corretivo, um movimento em V, um movimento que tem maior poder. E não essas escadinhas que acabam dando dinheiro para quem sabe fazer, mas para quem quer fazer um hold, por exemplo, que não é o que eu faço, acaba se ferrando. A pessoa ela fica amargurada, né? Ela acha que o mercado é só aposta. Se a gente vier aqui no TRDR, a gente vê aqui no curto prazo também. Vamos ver aqui como que tá. Olha só a força de venda. Tá? Saiu notícia boa, saiu notícia legal. Mas o que adianta notícia legal, cara? Se aqui a gente já tem uma super pressão de vendas, com o mercado operando a favor da tendência, que é de baixa. Então, um objeto em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se o mercado ele está numa tendência de baixa, ele está em um movimento de baixa. Ele tende a continuar esse movimento. Então, todas as operações que você vai fazer para esse movimento, em relação a esse movimento de baixa, vão ser muito mais lucrativas do que os longs que você vai pegar, tá? Tentando capturar um fundo. Então, pode ser que você erre muitas vezes até ter um acerto, tá bem? Então, tem que ter muita paciência nessa hora. Olha, o mercado ele começou a subir, já encontrou barreiras aqui, tá vendo essas nuvens vermelhas? Isso aqui é indicador de queda. Então depois dessa alta, eu tô num short, tá? Eu vou até mostrar pra vocês. Eu tô nesse short aqui, ó. Abrindo aqui pra vocês. Por que eu abri esse short aqui, tá? Por que eu abri esse short? Porque tinha liquidez aqui. Tinha liquidez aqui, tá? E também, além dessa liquidez, teve notícia. Notícia é uma manipulação danada. A gente captura essa liquidez daquele topo que fez ontem, né? Poucas pessoas ganharam dinheiro com aquele topo. Muita gente fica empolgada com isso, acaba entrando no mercado no meio do caminho e é liquidada,
num movimento como esse, porque vê o mercado subindo muito rápido e acaba ficando na ganância. Mas aqui só sobrevive pessoas que são negociadores técnicos. Então, eu tracei uma FIBO de cima para baixo e aqui é um ponto, é uma resistência de 786 de FIBO, que é um bom ponto de short, tá? Isso alinhado à liquidez e alinhado à notícia me dá uma possibilidade de negociação nessa zona. Foi por isso que eu tomei a decisão de short, tá, galera? Só para vocês entenderem. Eu tô querendo levar esse short aqui. Claro que batendo 3 para 1 eu já vou realizar boa parte do short, tá? Mas eu vou levar ele até os 84 mil dólares. Por aí, tá? E eu vou tentar deixar uns 20% em aberto para levar até os 70. Tá bem, galera? É isso que eu tô fazendo por agora, é isso que eu vejo por agora. Ontem foi uma posição de long, a gente saiu no ganho. Ontem também era a mesma posição de long. E hoje eu já vejo short. Aqui para mim é mais venda do que compra, tá? Falando do curto prazo, tá, pessoal? E também no médio prazo, eu também não tô vendo um movimento para estar fazendo uma compra para segurar. Esse movimento que fez aqui, ele tava bonito no começo, mas depois, com essa captura de liquidez, acabou ficando feio, tá, galera? Então, não tô dando atenção para isso agora. Agora eu quero passar o conteúdo para vocês, tá? A gente não vai acabar por aqui, a análise de mercado não vai ser só essa. Eu quero mostrar para vocês como que você consegue comprar um Bitcoin inteiro com essa calculadora aqui. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é uma calculadora, tá? Uma calculadora. Isso aqui é uma calculadora, tá? Aqui, ó, no penúltimo vídeo que eu fiz, que eu tô gravando recentemente esses vídeos, né? Uma pessoa falou aqui, ó, criptomoeda é pura aposta. Impossível saber quando vai subir ou cair. Realmente, não tem como saber exatamente se vai subir ou cair. Como não tem como saber exatamente se vai chover ou não vai chover. Mas existem dados climáticos que trazem essas possibilidades e aumentam a probabilidade de chuva ou não. A mesma coisa acontece com o mercado cripto. Quando a gente pega um gráfico, a gente começa a analisar ele. No vídeo de ontem, eu mostrei como vende em topo e compra em fundo, apenas utilizando uma técnica, que ela é um indicador. Então, ela indica aumentando a possibilidade de acerto, mas ela não é 100% de acerto, porque se fosse 100% de acerto, convenhamos que a gente venderia tudo e colocaria ali, né? Mas ninguém tem essa bola de cristal. Então, a gente trabalha com probabilidade nesse mercado. E agora eu quero mostrar uma matemática para vocês. Ó, essa aqui é uma calculadora de risco, tá? Todas as negociações que a gente faz nesse mercado, para se tornar um cassino, você precisa ter uma base de cálculo. Uma máquina caça-níquel, ela funciona como? Ela só é sexy porque ela faz com que as pessoas ganhem às vezes, mas na maior parte elas percam dinheiro. Então, a máquina caça-níquel, ela tem uma base matemática, em que ela vai entregar dinheiro um múltiplo de vezes e ela vai recolher dinheiro outro múltiplo de vezes, tá? Então aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer um cálculo no mercado. Como que vai funcionar esse cálculo no mercado? Cara, a gente vai trabalhar com risco-retorno, então a gente vai multiplicar o nosso risco, em vez de querer multiplicar o nosso capital a partir de quanto que a gente coloca no mercado, a gente faz o contrário, a gente multiplica o risco. Eu utilizo essa calculadora aqui para short e para long, para calcular o meu risco e sempre deixar ele o mesmo risco. Então eu sempre coloco 1% do meu portfólio, tá? Se eu perco, eu nunca vou perder mais de 1%. E se eu ganho, eu nunca vou ganhar menos de 2 vezes o risco. Nunca menos de 2 vezes o risco, tá? E aqui eu vou fazer alguns cálculos matemáticos com você. Primeiro mostrando como que utiliza essa calculadora, né? Então aqui, ó, essa calculadora aqui, se você vier e der 2 cliques nela, abre essa janelinha. Vocês estão vendo essa janelinha? Aqui eu coloco o total da minha banca, eu posso colocar 50 mil dólares, e eu vou colocar 1%. 1% da banca é a mesma coisa que 500 dólares, tá? Então com 500 dólares eu vou mostrar para vocês como que a gente compra um Bitcoin inteiro, tá? Nesse cálculo aqui, vocês estão vendo aqui que aqui tem a quantidade de Bitcoins que eu vou colocar nessa operação para eu correr um risco máximo de 500 dólares. Então, independente se o meu stop ele vier aqui em cima ou ele vier aqui no meio, a única coisa que muda é a quantidade de Bitcoins que eu vou colocar nessa operação para eu ter um risco máximo de 500 dólares. Mas lembrando que para esse cálculo ele fechar, eu preciso ter um risco-retorno, que é um retorno sobre o meu risco acima do meu risco. E ter uma taxa de acerto também. Então minha taxa de acerto, se ela for 50%, cara, se de 10 operações eu erro 5 e eu acerto 5, o que acontece aqui? Cara, eu preciso ter um risco-retorno maior de 2 para 1, né? De 1 para 1, desculpa. Então, cara, se eu vou acertar uma e errar uma, e todas as vezes que eu acerto, eu perco, eu ganho a mesma coisa do que quando eu perdo, a conta não fecha, fica empatado. Então, se eu tenho uma taxa de acerto de 50%, eu tenho que ter um risco-retorno de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes.
aí essa conta vai começar a fechar. Aí a matemática básica da coisa começa a ficar bonita. Então, vocês percebam, sempre vai ser por quantidade de ativos que eu vou entrar em uma operação. Então, se eu diminuir o meu stop, eu vou aumentar a quantidade de ativos. Olha aqui. Aqui eu consigo entrar em uma operação com 1 Bitcoin. Se eu tiver um stop curto, com um risco de $500, eu consigo ter uma posição de mais de $80.000. É assim que usa a alavancagem da maneira correta. Porque você alavanca uma posição para otimizar a margem e não para aumentar o risco. Aqui eu tô com risco fixo de 1% do meu portfólio. Você entende? Tá dando para entender? Ou tá ficando complexo? Porque se você quiser fazer dinheiro nesse mercado, você vai precisar entender isso, cara. Você não tem como entrar em uma operação sem saber o teu risco. Sem saber que, cara, ela pode dar errado. Sim, ela pode dar errado. E quanto que eu tô disposto a pagar para ver o desfecho dessa operação? Porque se eu entro ali tentando acertar e porque eu achei que ela tá certa, todas as vezes que eu errar, eu vou falar, o mercado ele é manipulado. E todas as vezes que eu acertar, eu vou falar, eu sabia, olha como que eu sou bom, eu sabia que eu tava certo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o mercado ele é manipulado o tempo inteiro. Mas se você sabe como que funciona o jogo, e você consegue ganhar dinheiro, basta você ser o cassino desse mercado e não o player jogador. Aquele cara que depende da sorte, aquele cara que depende da notícia, aquele cara que não tem claro a entrada dele, não tem claro o stop dele, não tem claro o alvo dele, não tem claro qual que é a técnica que ele está utilizando e não tem claro qual que é o tamanho dele, qual que é o tamanho da banca dele, qual que é o tamanho do risco que ele pode correr. Vocês estão entendendo que é um sistema? Para você se tornar um cassino, você precisa de um sistema claro para você fazer operações no mercado financeiro e você ser rentável. E agora eu vou te mostrar como que eu faço isso no dia a dia e como que as pessoas me copiam no dia a dia, copiam as operações da minha sala de sinais, tá? Eu coloco o meu na reta, literalmente, e falo, olha só, essas aqui são as operações. E essas pessoas, elas pegam as técnicas ali, aplicam as técnicas, seguem o gerenciamento de risco e tem uma impressora de dinheiro funcionando full time, 24 horas por dia para eles. A única coisa que eles têm que fazer é gerenciar o risco e executar as operações, tá? Parar de falar aqui e mostrar. Olha só, pessoal. Para todas as pessoas que entram no meu grupo de sinais, elas ganham essas duas abas aqui, tá? Eu vou sublinhar para vocês entenderem. Essa aqui é a aba de sinais e essa aqui é a comunidade. Na comunidade, a gente tem os nossos resultados. Então, todas essas operações aqui, olha, esses aqui são os meus clientes. 200 de lucro, 132% de lucro. Todas essas operações, eles copiaram aqui na sala de sinais. Eles receberam, eles não precisaram gastar tempo da vida deles, eles não precisaram se tornar um profissional em outra área, e eles copiaram essas análises. Eles pegaram essas análises e eles copiaram essas calls, tá? Isso é uma sala de sinais. É um local onde você não precisa se especializar em algo, mas você acaba se especializando fazendo lucro, tendo pequenas vitórias. Então, esses aqui são os resultados, tá? Aqui é o chat, onde a gente troca ideia, onde também tem um suporte. Aqui é a call dos membros, que é uma área desativada, porque eles recebem call todo dia, eles recebem call, seria as compras e as vendas. E quando a gente vem aqui, a gente tem as entradas, tá? E aqui em entradas a gente tem as entradas em alguns ativos e outros servem como indicador. Por exemplo, a gente tem o ouro aqui, que serve como indicador, tá? Para ajudar nas entradas, a gente tem as entradas, olha aqui, ó, a entrada de AVAX. AVAX 30 minutos. Vamos ver como que foi essa operação? Ó, AVAX USDT. A gente vem aqui nos 30 minutos. Eu nem vi, tá, galera? Eu tô vendo aqui agora com vocês, tá? Ó, essa operação aqui, tá? Então a gente vem aqui, a gente joga uma FIBO, e essa FIBO, ela vai falar em quantas vezes multiplicou essa operação. Essa operação da VAX, o nosso risco, tá? O nosso risco, o stop aqui era aqui no fundo, o risco ele era de 1, né? Então você paga o risco aqui em 100%, mas cada alvo desses daqui, ele vai pagando o risco e diminuindo o risco. Então, ó, aqui nesse alvo, 61%, nesse 100%, nesse 161%, nesse 200%, nesse 261%, nesse 327%. Ou seja, essa operação é uma operação que está pagando mais de 3/1. Ela é uma operação válida dentro do nosso setup que a gente passa lá? Não tá, porque ela não está dentro da configuração que eu passo para eles. Ela não está dentro da configuração que eu passo para eles. Mas sim, ela é uma operação que pagou o risco-retorno. Então, essa aqui, ela está dentro da nossa... Ela é a hora que a nossa máquina Cassandra ela está extraindo dinheiro do mercado. Porque ela pagou 3 vezes o risco. Então lembra aqui, se eu viesse aqui com a calculadora, eu venho, ó, ela fica aqui do canto. Long position, eu coloco aqui na entrada. A entrada seria aqui, a invalidação seria aqui. Lembra que eu falei para vocês? Ó, vamos colocar ali, ó, uma banca de $1.000.
Banca de $1.000, o meu risco seria $10, se fosse 1%, né? Eu gosto de trabalhar com 1% porque a gente consegue trabalhar no longo prazo. A gente consegue fazer dinheiro no longo prazo. Tem um castelo que ele está sendo construído com pedras e não com madeira, né? Então, a gente vem aqui e a gente começa a fazer o cálculo. Ó. Vocês estão vendo que a quantidade que eu vou colocar é fixa, porque a quantidade de ativo que eu vou colocar, ela é relativa, de AVAX nesse caso, né? Ela é relativa ao tamanho do meu stop. Eu nunca vou perder, depois que eu determinei aqui nessa calculadora que é $10, eu nunca vou perder mais do que $10. Mesmo que eu coloque esse stop aqui, ó. Coloquei stop aqui, mas a minha perda é $10. Por quê? Eu diminuí a quantidade de ativos que eu ia colocar nessa operação para realmente engatilhar ela. Então, olha só como que muda, tá vendo? Quanto menor o stop, mais ativos eu tenho na operação. Maior é meu risco também, eu tenho que ser mais técnico, porque senão a operação me tira dali, tá? E é por isso que as pessoas estão na sala de sinais, para passar sinais técnicos para elas. E essa foi uma operação que pagou 3 vezes o risco. Então, aqui o risco da pessoa, ela seria $10, e o retorno dela foi no mínimo $30, tá? Passando de 30, né? Já deu 361% do risco. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. E aqui são várias outras operações. Eu posso mostrar mais operações para vocês. Isso as pessoas elas recebem no colo, cara. Aqui, ó, SP500 é um indicador, tá? É um indicador que a gente tem aqui também. Para validar mais, quando a gente pega esses indicadores, a gente une eles ao Bitcoin, a gente une eles aos sinais que são enviados, a probabilidade de alvos, de receber mais alvos, ela é maior. Então as pessoas elas não precisam vender os ativos tão rápido. Você pode segurar essa operação por mais tempo. É aqui que acontece. Aqui eu perderia $10. Só que como eu tenho uma máquina de calcular, uma calculadora ali, uma máquina funcionando, eu vou ter que entregar, pagar taxas, pagar esses pedágios, errar algumas vezes para ter uma taxa de acerto, para ter um risco-retorno. Então, aquela que eu ganhei mais de 3 vezes o meu risco, ela possibilita que eu erre 3 vezes, 4 vezes. Aí eu entro em um negócio que se chama taxa de acerto. Na taxa de acerto, se eu tiver uma taxa de acerto alta, e a nossa taxa de acerto ali na sala de sinais é mais de 80%, aí a gente começa a ter uns parâmetros matemáticos para a gente ter previsibilidade de lucro. Então, vem aqui no ChatGPT e fala... Cara, daí você começa a ter uma coisa que funciona, né? Uma coisa que funciona de verdade, assim, no mercado financeiro. E daí, o cara que fala que é tudo aposta, eu volto a falar com ele. Cara, sim, é tudo aposta quando você não é a casa. Quando você tem esse tipo de técnica, quando você tem esse tipo de matemática, esse tipo de estrutura, você passa a ser a casa, você passa a ser o cassino em vez do apostador. Então você vai errar um X de vez, isso vai ser tudo metrificado para você acertar um X de vez. Isso aqui, ali na sala de sinais, se você quiser participar, link na descrição, tá? Isso aqui a gente já tem calculado ali. A gente tem uma taxa de acerto de 80%, a gente tem um risco-retorno mínimo de 2:1, tá? Então aqui, só para vocês terem uma noção, como que faz dinheiro, cara, de uma forma previsível. Chat, eu quero que você faça, me dê uma previsão, uma estimativa, um cálculo de estimativa, tendo um cenário seguinte. Eu quero que todas as minhas operações financeiras elas tenham um risco-retorno de 1:1, que é menor do que a gente tem hoje, mas uma taxa de acerto de 80%. E todos os riscos que eu coloco em cada operação financeira é de $50. Se eu fizer 20 operações por mês, quanto que eu vou ter no final de um mês? Deixa ele pensar um pouco. E deixa o bicho calcular. ChatGPT é meio brabo, às vezes ele erra o cálculo, né? Mas eu tô fazendo aqui grosseiramente para vocês entenderem como que funciona, tá? Vamos lá, setup, 1:1, taxa de acerto, 80, 20 trades no mês. Cara, quanto que você conseguiu? Resultado mensal. Eu consegui extrair $600 por mês, tá? Plano de ação. Vamos lá. 20 vezes 30. Com risco de $50 por operação. Pegando 20 operações, eu faço R$1.000 por mês. Eu faço 4 vezes o meu risco no mês. E esse é um cálculo que você pode continuar fazendo. Olha só. Vamos lá. Chat, se o meu risco-retorno agora ele for de 2:1 e a minha taxa de acerto ela for menor, ela for de 60%, e eu, em vez de fazer, em vez de colocar um risco de $50 por operação, eu colocar um risco de $100 por operação, qual que vai ser o meu resultado no final de um mês? Então vocês percebem que aqui a gente já está usando estatística, a gente já está usando probabilidade para ter resultados. O jogo ele fica completamente outro quando é desse jeito, tá, gente? É outro tipo de operação, é outro tipo de investimento.
É essa a maneira profissional de fazer as coisas, é através de performance. Então você começa no 1 para 1 com uma taxa de acerto alta. Aí você melhora, tenta manter a mesma taxa de acerto e você vai melhorando. Isso vai começar, num primeiro momento, a sala de sinais 1 para 1, cara, com uma taxa de acerto de 70%, é super factível. É só copiar os sinais ali. Agora você consegue extrair mais disso se você começa a se desenvolver. E o melhor jeito de fazer isso é realmente começar ganhando dinheiro. A maior parte das pessoas querem pensar em longo prazo em cripto, cara, que é um mercado super volátil, e acabam se frustrando. Aqui a gente tem uma mitigação do risco e uma previsibilidade matemática para fazer operações financeiras arranjadas, operações financeiras profissionais. Olha só nesse caso aqui. Vamos lá. Setup, assumindo 20 trades, tal, risco tanto, expectativa por trade, tal, resultado mensal. Cara, aqui a gente já tem correndo, ó, $100 de risco, tá? Para uma taxa de acerto de 70%. 2 para 1. Eu já tenho $1.600 de retorno no mês. $1.600 de retorno no mês. Vocês estão entendendo que como isso aqui, ele te dá uma previsibilidade maior? Isso aqui é o chão que a gente vai trabalhar. Mercado financeiro, se não tiver matemática, se não tiver setups, que são confluências gráficas ou confluências de indicadores que fazem aumentar a tua probabilidade de ganho, se você não tiver essas duas coisas e não tiver uma mentalidade boa para você conseguir guiar os alvos, para você conseguir ficar na operação, para você conseguir realmente entrar nas operações e sair da maneira correta, se não tiver esses 3 pilares, você não está investindo de forma profissional. E para fazer isso aqui, galera, vocês não precisam de bull market, não precisa de bear market, não precisa de nada. Em qualquer mercado você consegue fazer isso, inclusive em mercados laterais. Porque o mercado lateral ele faz o quê? Ele tá lateral, mas ele não é só lateral. Ele vai dando repique. Ele é aqui lateral, daí ele sobe, daí ele fica lateral, daí ele desce, daí ele fica lateral. Daí você vai traçar um range aqui, né? Um range maior. E você vai ver que dentro desse range maior, ele sobe, desce, mas ele continua lateral, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem ter acesso a esse tipo de material mais sofisticado, é um material que eu não gosto de postar aqui, porque as pessoas elas gostam de conteúdo mais preguiçoso, né? Ah, o que o Jeremy Powell falou? O Powell vai pra casa do caralho, velho. Ele que se foda, tá entendendo? Ele que vai pra merda, velho. Porque a gente não precisa disso. A gente consegue operar o mercado encontrando zonas de liquidez, encontrando zonas de oferta, zonas de demanda. A gente consegue utilizar os setups para fazer as operações. Se você quiser copiar essas operações, grupo de sinais, tá? Link na bio. E o grupo de sinais não é só isso que eu mostrei, também tem operações em spot. Por exemplo, aqui, tá? A gente tem essa barra de spot e a gente já tá há quase um mês, mais ou menos, comprado em ouro. A gente tem 32% do portfólio em ouro e já estamos com 8% de lucro em ouro. Então, temos uma máquina que faz dinheiro no longo prazo, tá? Fazendo um hedge do mercado, a gente está comprando ouro, né? E temos uma máquina que faz dinheiro no curto prazo. A gente divide o portfólio de spot, né? Que são operações que a gente vai segurar por mais tempo, positions trade. E a gente tem a parte de operações que são swing trade e day trade. E eu não gosto desse nome swing trade e day trade, porque a maioria das pessoas que fazem day trade, fazem swing trade, elas perdem dinheiro porque elas não sabem fazer isso aqui, ó. Não sabem fazer isso aqui. Elas falam que sabem, mas toda vez que você vai olhar o risco da pessoa, a pessoa coloca lá um stop lá na casa do caralho, e ela fala assim, não, alavanca 3 vezes, pega tanto por cento do teu portfólio e alavanca 3 vezes. Aí o teu risco ele sempre vai ser variável, cara. Aqui o que eu tô mostrando pra vocês é que não importa a tua alavancagem. O que importa é o tamanho do teu risco. E isso aqui faz com que o seu risco ele fique fixo. Então se você quiser colocar um stop lá na casa do caralho, o teu retorno sobre esse risco ele vai ser menor, porque olha só, a quantidade de exposição que você tem nesse mercado, ela também vai ser menor, tá, galera? Então, esses trades aqui, essas negociações que eu estou mostrando para vocês aqui, elas são extremamente técnicas. Só bons negociadores conseguem fazer esse tipo de coisa. Eu estou te mostrando que tem como você ganhar dinheiro sem ficar estudando esse mercado 24 horas por dia. Você consegue acessar a sala de sinais e copiar as minhas operações. Quer alguém que corre mais, coloca mais o seu na reta, tem mais skin the game do que isso? Pode procurar no mercado aí, tá? Mas são raros. E a maioria também pega e faz isso aqui, ó. Pega e faz isso aqui, porque eles não querem errar, né? Eles não querem errar. E daí fazem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Pior, em gráfico maior. O cara pega, mete isso aqui, e daí ele sempre acerta, mas uma hora ele erra. E quando ele erra, todo o teu lucro vai embora. Porque não tem uma matemática bem ajustada para fazer com que esse cálculo dê certo. Tá bem, galera?
Então, aqui foi uma aula de gerenciamento de risco, aqui eu mostrei como que funciona a sala de sinais, aqui como eu mostrei como que, cara, a gente consegue comprar um Bitcoin correndo risco de $500 apenas, porque a gente coloca uma alta alavancagem, tá? E essa alavancagem ela só serve para otimizar a margem. Mas o nosso risco ele é fixo. A gente determina o risco da operação sempre aqui. E eu sempre falo para vocês, cara, risco. Se você está começando agora, ou se você já for avançado também, você quer pensar no longo prazo, é 1%, é 0,5%, é no máximo 2%. Porque você vai precisar de 50 erros. 50 erros, se for 2%, para quebrar a tua banca. Você vai precisar de 100 erros consecutivos. 100 erros consecutivos para quebrar a tua banca se o teu risco for 1%. Aí aqui você começa a falar em performance, um trader profissional, não um maluco apostador que fica alavancando o negócio e vendo se vai dar certo, né? Então, realmente, tem como você ser um cassino no universo cripto e tem como você fazer desse negócio um negócio muito rentável. Inclusive, se você não quiser ser um profissional, só copiando, tá? Link na descrição, caso você queira copiar as minhas operações, faça parte do grupo de sinais. Se você não gostar do que você vê lá, se você falar não é o que o Murilo mostrou, eu devolvo o teu dinheiro. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo. Tentem ver o vídeo que eu mostrei ontem, porque ali tem uma técnica que eu utilizo para vender no topo e comprar no fundo. E tenta acompanhar esse canal, né? Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like se você gostou desse material, que hoje foi um material mais técnico, mas é um material importante, cara, porque se você quer se manter vivo nesse mercado, você vai precisar disso, tá bem? Valeu, um abraço!